Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então nessa aula nós vamos falar sobre o mínimo múltiplo comum. Pessoal, notem aqui o seguinte, ó. Eu tenho aqui essa palavra mínimo e eu tenho aqui múltiplo comum. Notem que eu tenho aqui as iniciais, ó. MMC, o conhecido MMC que vocês já devem ter ouvido falar. Então, mínimo, está aqui inicial. Múltiplo, está aqui a inicial dele, e comum, está aqui a inicial também, o C, né? MMC, mínimo múltiplo comum. Notem, pessoal, que alguns livros podem aparecer para vocês, em vez da palavra mínimo, pode aparecer para vocês também a palavra menor. Então, se vocês verem algum livro por aí, menor múltiplo comum, não estranhe, tá? É a mesma coisa. Não está errado. Tudo bem? Então, quando a gente estuda, pessoal, mínimo múltiplo comum, nós temos que atentar para as palavras aqui, para a gente entender o conceito, né? Então, mínimo significa menor. Múltiplo, nós já estudamos em aulas passadas, né? Os múltiplos, como que a gente calcula os múltiplos de um determinado número. E comum, ou seja, nós temos que encontrar o menor múltiplo que seja comum entre dois ou mais números. E é isso que a gente vai fazer aqui através de um exemplo. Então eu vou mostrar para vocês aqui agora uma forma de se encontrar o MMC entre dois ou mais números. Tudo bem? Então vamos imaginar que nós vamos calcular então o MMC, pessoal, entre 5 e o número 3. Ok? Bom, então nós vamos escrever assim, ó. Nós vamos calcular o MMC entre o 5 e o 3. A gente escreve assim, tá? A gente abre aqui o parênteses, coloca o 5, a vírgula e o 3. E daí a gente coloca aqui o sinal de igual. Tudo bem? Bom, então a gente vai começar fazendo o seguinte. Nós vamos encontrar o conjunto dos múltiplos de 5. Então vou escrever aqui, ó, M de múltiplo de 5. E também vou colocar o sinal de igual aqui. E vou abrir aqui as chaves. Então vai ficar assim, ó. Para me encontrar os múltiplos de 5, né, pessoal? Nós já aprendemos na aula passada que nós temos que efetuar as multiplicações. Então nós vamos fazer 5 vezes 1, que é 5. Depois 5 vezes 2, que é 10. Depois 5 vezes 3, que é 15. E aí, pessoal, notemos que nessa altura nós já podemos perceber que existe um padrão aqui. Os resultados estão pulando de 5 em 5. Então, 5, 10, 15. O próximo número aqui seria qual? Seria o 20, né? Depois o 25, o 30 e daí por diante. Então, os múltiplos de 5, eu já sei, ó. Então vai ficar 5, que está aqui, 10, 15, depois o 20, e assim vai até o infinito. Ok, pessoal? Bom, como a gente tem que calcular o MMC, né, entre o 5 e o 3, agora eu vou calcular os múltiplos de 3. Então vai ficar assim, ó, vou escrever aqui, ó, os múltiplos de 3, vai ser igual, eu vou abrir aqui as chaves, e eu vou utilizar o mesmo procedimento das multiplicações. Então vai ficar 3 vezes 1, que é 3, depois 3 vezes 2, que é 6, depois 3 vezes 3, que é 9, depois 3 vezes 4, que é 12, depois 3 vezes 5, que é 15, e assim até o infinito, né? Bom, pessoal, nós notamos aqui, ó, que nós temos um padrão também, está pulando de 3 em 3, ó, 3, 6, 9, 12,
15. O próximo seria qual aqui, né? Se está pulando de 3 em 3, seria o 18, certo? Então já tenho aqui o conjunto dos múltiplos de 3. Então vou colocar lá, ó, 3, 6, 9, 12, 15, eu sei que o próximo seria o 18, certo, pessoal? Vírgula, e assim vai até o infinito. Então notemos, pessoal, que nós temos aqui até aqui, né, o conjunto então dos múltiplos de 5 e o conjunto dos múltiplos de 3. Bom, e voltando aqui para o conceito, né, nós temos que encontrar quem? O mínimo múltiplo comum entre o 5 e o 3. Então, na verdade, é o menor, né, múltiplo comum. Ou seja, esse múltiplo, e ele tem que ser o menor possível, ele tem que aparecer tanto na lista dos múltiplos de 5, como na lista dos múltiplos de 3. Então, para a gente fazer isso, pessoal, nós vamos simplesmente analisar. Vamos analisar aqui a lista dos múltiplos de 5 e de 3, vamos ver qual que é o menor múltiplo que aparece em ambas as listas. Então, aqui vai ficar assim, ó. Notemos, ó, analisando aqui a lista dos múltiplos de 5, né, e a dos múltiplos de 3, nós vamos ter esse aqui, ó, o 15. Notem que ele aparece tanto aqui como aqui, ó. E ele é o menor, certo? Ele é o menor que está aparecendo na lista. É o menor múltiplo comum entre o 5 e o 3. Então, o mínimo múltiplo comum, né, entre o 5 e o 3 que nós encontramos aqui foi o 15. Ok, pessoal? Então, vou colocar lá o resultado que nós encontramos, que foi exatamente o 15. Então agora, pessoal, nós vamos para um outro exemplo. Vamos encontrar o mínimo múltiplo comum entre os números 4 e 8. Ok? Então tá aqui, ó. Eu já escrevi aqui os múltiplos de 4, né? Já dei início aqui e vou começar a calcular esses múltiplos. Então eu vou colocar assim, ó. Vou começar a fazer as multiplicações. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 3, 12. 4 vezes 4, 16. E assim vai até o infinito. Nós temos que estar pulando aqui de 4 em 4, né? Então, 4, 8, 12, 16. O próximo aqui seria qual? O 20. Então, já tenho aqui os múltiplos de 4. Então, vamos colocar lá, ó. 4, 8, 12, 16. O próximo seria quem? O 20, porque eu sei que pula de 4 em 4. E daí o próximo, 24. E assim vai até o infinito. Ok, pessoal? Agora vamos calcular então os múltiplos aqui de 8, certo? Então vamos começar a efetuar as multiplicações. 8 vezes 1, 8. 8 vezes 2, 16. 8 vezes 3, 24. 8 vezes 4, 32. E assim vai até o infinito. Notemos, pessoal, que aqui está pulando de 8 em 8. 8, 16, 24, 32. O próximo aqui seria o 40, não é isso? Porque está pulando de 8 em 8. Então, pessoal, vou escrever aqui a minha lista. Ó. Então, vou ter aqui, para os múltiplos aqui de 8, 8, 16, próximo aqui é o 24, 32, o próximo é o 40, e assim vai até o infinito. Certo, pessoal? Esses 3 pontinhos significa que vai até o infinito, não tem fim. Bom,
Pronto, agora nós estamos em condição de encontrar o mínimo múltiplo comum entre 4 e 8. Ou seja, o menor múltiplo comum que aparece aqui entre esses dois números aqui, o 4 e o 8. Então, analisando as duas listas, qual que vai ser o menor que nós podemos encontrar aqui? Analisando aqui a lista, ó, nós podemos verificar que é o 8. Ó. Temos o 8 aqui e o 8 aqui também. Então, nós temos o 8 aqui nos múltiplos de 4 e o 8 aqui nos múltiplos de 8. Podemos ver que eles aparecem em ambas, ou seja, são comuns. Aparecem nas duas listas. Então, pessoal, o mínimo múltiplo comum entre o 4 e o 8 é o número 8. Tudo bem? Então, na próxima aula sobre mínimo múltiplo comum, eu vou mostrar para vocês uma outra forma de você calcular o MMC entre dois ou mais números. Ok, pessoal? Um grande abraço para vocês e até mais.